Ao acessar qualquer site na internet, frequentemente você precisa preencher algum tipo de cadastro. Você sabe para que fim suas informações vão ser usadas? Em 2018, o então presidente Michel Temer criou a Lei de Proteção de Dados. O intuito da criação é regulamentar o uso e transferência dos dados pessoais de cidadãos brasileiros por empresas. Apesar de ter sido elaborada em 2018, a lei apenas vai entrar em vigência em 2020, ano que vem, portanto. Por isso, é importante entender quais vão ser os nossos direitos e deveres e como essa lei vai impactar a proteção de dados na prática. Vem aí muita discussão e muito trabalho para as empresas. Para a gente entender esse assunto, eu recebo aqui no estúdio do NT Sul a Angeline Kremer Grando. Angeline, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao NT Sul. Muito obrigada. Também com a gente o Christian Groff. O Christian já tinha vindo em outro momento aqui. Sim. Christian, obrigado pela presença com a gente também. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Eles que são advogados, trabalham na BVK Advogados Associados de Santa Cruz do Sul, correto? Correto. Então tá bem. Vamos do começo. Desenhe para mim como se eu tivesse 5 anos. O que é essa lei, não é? No fim das contas, ela é uma lei extensa, ampla, traz muitas informações, não é, sobre essa questão de proteção de dados. Expliquem para a gente como é que funciona isso. Perfeito. Nós estamos acostumados a assistir cenários de transição de poder, mas hoje a gente se depara aí com a difusão, porque o poder hoje é a informação. E a coleta e refinamento desses dados pessoais, que enfim, são os mais variados informações sobre a pessoa física, eles são um diferencial competitivo, porque nos permite hoje saber como se comporta o meu consumidor. Claro. Então, essa lei de proteção de dados, ela vem justamente para garantir a inviolabilidade dos dados, o direito à privacidade, de forma também a não obstruir o desenvolvimento econômico, né? É uma lei que ela justamente visa inserir o país, manter o país no comércio internacional, porque hoje a grande diretriz é: eu só comercializo com aqueles países que protegem os dados dos seus cidadãos. Não sei se dá para a gente citar, por exemplo, o que aconteceu nem tão recentemente, mas que ficou conhecido mundialmente, que foi o caso do Facebook, vazamento de dados, né? E dados que foram vazados para fins eleitorais, ou seja, então teve candidatos lá nos Estados Unidos que se utilizaram desses dados para fazer campanha, né? Para conhecer melhor o eleitor, mas essas pessoas não tinham dado autorização nenhuma, né? Na verdade, não faltam mundo afora vários exemplos envolvendo escândalos de vazamento de dados, né? Justamente por isso, lá na Europa foi editada uma diretriz, uma legislação específica para regulamentar o tratamento de dados, e essa diretriz impõe que todos os parceiros comerciais da União Europeia também tenham uma legislação sobre dados. Justamente por isso que lá no governo do Michel Temer, não por acaso, não por uma iniciativa do próprio presidente, é que essa lei foi editada. Ao fim e ao cabo, o que se pretende é trazer mais segurança para as empresas que têm nos dados um ativo empresarial, né, que tem nos dados um mecanismo indispensável para o desenvolvimento dessas atividades, e aos consumidores, aos fornecedores, a todos aqueles que que se relacionam com empresas, que se relacionam com esse mundo digital. E é muito importante que nós tenhamos consciência do que são esses dados pessoais que a gente Perfeito. Tanto fala, né? Perfeito. Dados pessoais, a LGPD, ela divide em dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais são aqueles, como eu falei, que são vinculados à pessoa física identificada ou identificável. Por exemplo, número do RG, CPF, localização geográfica, comportamento de consumo. Isso é uma moeda muito valiosa na hipermodernidade. Nosso número de IP. E já os dados pessoais sensíveis são aqueles oriundos do nosso credo, religião, raça, nosso estado de saúde, vida sexual, posição política. Então, esses dados, eles têm uma atenção especial da lei, justamente porque o vazamento deles causaria um impacto muito maior, né? Então, as empresas que trabalham com esse segmento de dados, elas precisam ter uma atenção redobrada. Então, como é que isso vai influenciar na prática o cidadão, mas especialmente o empresário, né? A empresa que lida com alguma informação, com cadastro de clientes? O que essa empresa vai ter que oferecer ao cidadão a partir desse momento? Não por acaso, a legislação concedeu esse período de 2 anos
para que as empresas pudessem se adequar aos termos da legislação. Até porque não é pouca coisa que deve ser feita, né? Em um primeiro momento, é indispensável que todas as empresas, das menores às maiores, avaliem a sua operação, e aí a operação como um todo, envolvendo consumidores, envolvendo fornecedores, envolvendo empregados, porque há também tratamento de dados nas relações de emprego. Claro. E avaliando esse contexto todo, identifiquem em quais momentos que fazem tratamento de dados. A partir daí, essas empresas vão ter que estabelecer mecanismos de governança, políticas próprias, ainda que menos complexas para empresas menores, regulamentando, né, quais os seus procedimentos internos para tratar dados. Mais importante do que isso, as empresas que se utilizam de métodos digitais, de ferramentas digitais para se relacionar com consumidores, vão precisar lá nos seus sites fazer diversas alterações para que se implemente o que a gente chama de efetivo consentimento para a utilização dos dados, né? Hoje, quem compra pela internet algum produto, algum serviço, ou quem baixa um aplicativo, ou quem usa qualquer funcionalidade, está acostumado a se deparar com aquelas políticas, né, aqueles termos de utilização. Ao final daquelas políticas, rapidamente a gente coloca lá numa caixa de diálogo, num checkbox, que aceita determinada política para se ver livre daquilo. Isso não vai mais ser permitido, vai ter que mudar, porque eu vou ter que ficar efetivamente sabendo daquilo que eu estou permitindo, daquele dado que eu estou consentindo a utilização, né? Então, por exemplo, as empresas vão ter que passar a usar um vídeo que não se possa já passar para o final, para que quem está do outro lado saiba efetivamente o que vai acontecer com seus dados, né? Ou as empresas vão ter que usar um checkbox, que a gente chama, aqueles quadradinhos de selecionar ou não, dando ao consumidor a possibilidade de fornecer apenas determinados dados para determinadas situações. Eu vou ter que informar se eu quero ou não que os meus dados sejam informados para um parceiro comercial daquela empresa, circunstância que é muito comum nos dias de hoje. Compartilhamento. Né? Não por acaso a gente recebe uma ligação de telemarketing de empresa Y depois de ter feito um contrato com a empresa X, porque a empresa X, ainda que sem autorização para comunicar os meus dados para a empresa Y, comunicou. Falem pra gente um pouquinho sobre as penalidades que a lei traz. A lei traz várias modalidades de penalização, sempre vinculado ao impacto que o vazamento, enfim, que o dado vazado pode afetar a pessoa. Mas as multas variam de advertência, multa diária, a multa simples de 2% do faturamento líquido da empresa até 50 milhões de reais. Então a gente fala aí numa sanção bastante pesada, de uma auditoria bastante criteriosa nas empresas, especialmente aquelas maiores, né? Obviamente, a gente está falando de uma lei que impacta desde o empresário de pequeno porte até grandes multinacionais, e a multa, claro, vai ter essa proporcionalidade, né? E a outra penalidade aí que o próprio mercado impõe, que talvez seja ainda maior do que a multa que vai ser aplicada pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que é justamente aquela originada da depreciação da reputação, da imagem dessa empresa. Não faltam exemplos de escândalos mundo afora e mesmo no Brasil, de empresas que perdem totalmente a credibilidade após um escândalo de vazamento de dados, né? Então, muito mais mortal do que a multa, com certeza vai ser a depreciação da imagem. E aí é importante destacar também que a Agência Nacional de Proteção de Dados tem autorização para divulgar de forma ampla, de forma clara, todos os casos de vazamento de dados. Então, quer dizer, digamos que uma pessoa, a partir de agosto do ano que vem, quando a lei já está em vigor, teve o seu dado violado, vazado, não concordou com aquilo, ela vai ingressar na Justiça Comum? Não, ela vai procurar a agência, não é isso? Ela pode também ingressar com um processo na Justiça Comum, tá? Mas ela pode, igualmente, oferecer uma denúncia na NPD. E sobre uma temática que certamente
ela é bem pertinente para as grandes cidades brasileiras, especialmente, grandes condomínios, academias também, que é o fato de, por controle de acesso, você ter uma foto já, né, para reconhecimento facial, ou então para você saber simplesmente quem é que está acessando esse local. E se eu me negar a tirar minha foto na hora de fazer esse acesso? Veja como esse exemplo é interessante, que a LGPD ela se aplica a grandes empresas e a pequenos negócios. Porque uma fotografia ou a biometria da minha face, que é eu passar pela roleta da academia ou entrar de acordo com os meus dados faciais ou com a minha digital, envolve a captação de um dado pessoal meu. E um dado sensível, inclusive. Então, assim, esta academia, ela vai ter que ter algum contrato com este consumidor, alguma política com o seu aluno, determinando de que forma isso vai se operacionalizar. E digo mais, ela vai ter que ter isso não porque ela quer fazer bem, quer ser legal com o seu consumidor. Ela vai ter que ter isso por uma imposição legal, porque se não tiver, a NPD vai fazer uma fiscalização, vai identificar que ela usa biometria na sua operação empresarial e que não tem, no entanto, nenhum tipo de controle, nenhuma política de tratamento de dados. Os consumidores, além da LGPD, que vem para regulamentar a questão específica do tratamento de dados, tem o Código de Defesa do Consumidor. Claro. Então, assim, nos dias de hoje, o consumidor que já tem este problema consegue procurar os seus direitos, consegue tomar medidas efetivas com base no Código de Defesa do Consumidor. Como é que vocês observam, do ponto de vista de direito, vocês lidam com isso todo dia, obviamente, as adaptações que as empresas estão fazendo? É um processo que está caminhando com força no Brasil ou boa parte delas não andaram ainda e, como boas brasileiras, vão deixar para a última hora? A gente vê bastante o segmento, tanto da advocacia quanto da tecnologia da informação, montando serviços e ferramentas de consultoria, de auditoria, um pacote mesmo para que as empresas tenham essa incorporação do procedimento, né? Mas as grandes empresas, São Paulo, Porto Alegre, as capitais, já as empresas têm se adaptado e cada vez mais isso vai chegar aí a todas as cidades, né? É uma evolução natural. Aqui no interior, a tendência é que realmente a adequação só venha quando houver a efetiva necessidade. Ou seja, né, depois de agosto, provavelmente em setembro, outubro, é que as empresas vão correr atrás dos seus técnicos de informação, dos seus advogados para fazerem esses procedimentos. Mas a dica é que se antecipem um pouco, justamente para não gerar um passivo originado aí de multas de fiscalização da NPD, que deve já, imagino, em setembro, cobrar a implementação da lei, que deveria ter ocorrido neste período de 2 anos. Angeline, muito obrigado pela presença com a gente. Foi um prazer. Igualmente. Também esteve conosco aqui o Christian Groff, da BVK, advogados e associados de Santa Cruz do Sul. Obrigado pela presença com a gente no NTSU. Muito obrigado, é sempre um prazer. Ok.